Olá, boa tarde, tudo bem com você? O Nutrição em Ação já está no ar, ao vivo, para todas as unidades de saúde aqui da cidade de São Paulo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro, e para você ouvir nosso programa foi feito exclusivamente para você. Peça para o gerente ou responsável da unidade em que você está aumentar o volume da televisão. A gente vai conversar hoje sobre um assunto muito legal, então peça para o gerente ou responsável da unidade em que você está aumentar o volume da televisão. O tema do programa de hoje é o Dia Mundial da Alimentação, que é comemorado na próxima sexta-feira, dia 16 de outubro, em mais de 150 países. Esse é o tema do nosso programa de hoje. E você pode participar, afinal a gente está ao vivo para todas as unidades de saúde. Você pode participar por meio do telefone ou também pelo e-mail. Vamos começar pelo e-mail então. tvdasaude@gmail.com. Manda sua pergunta, seu comentário. A produção está esperando o seu e-mail aí, tvdasaude@gmail.com. Mas você pode também mandar sua pergunta por meio do nosso telefone. Pode ligar a cobrar, gente, é de graça. No 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. Anota aí e manda a sua pergunta pra gente. Lembrando então, o tema do programa de hoje é Dia Mundial da Alimentação. E quem está do meu lado, assim como toda quarta-feira, é a Rita, que é nutricionista aqui da Secretaria Municipal da Saúde. Tudo bem, Rita? Tudo bom, Thiago. Bom, você pode comentar um pouquinho para a gente começar o nosso programa sobre o Dia Mundial da Alimentação? Posso sim. O Dia Mundial da Alimentação ele foi instituído em 1981, mas ele foi uma resposta à fundação das Organizações das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Então, esse Dia Mundial da Alimentação ele foi criado para que provocasse nas pessoas o pensar sobre alimentação, o que a gente está comendo, como a gente está fazendo isso. Cada ano tem um tema. Já tivemos temas muito ligados à desnutrição, porque como ele é comemorado no mundo todo, a gente ainda tem muitos países onde existem muitas pessoas passando fome, né? E, em contrapartida, a gente também já está no topo da obesidade. Então, esse dia foi criado para que todo mundo pudesse parar para pensar em relação à alimentação e à nutrição. Esse ano ele está focado na questão da agricultura, de valorizar a produção rural, que em muitos países houve essa perda da produção agrícola, o pessoal foi tudo para os centros, né, comerciais, e a nossa produção agrícola acabou tendo uma perda muito grande. Então, está focado nesse assunto da gente, como a gente pensar a questão da alimentação e da nutrição. E aqui em São Paulo, né, e no Brasil, a gente está assim, muito contente que foi feita a revisão, existe um guia alimentar para a população brasileira. Ele foi revisado ano passado e foi lançado pelo Ministério da Saúde esse novo guia, que é uma forma diferente de olhar a questão da alimentação, não só presa aos nutrientes, aos minerais, às vitaminas, às proteínas, mas a alimentação como um todo. O que seria, o que implica o ato de comer, por exemplo. Ele não é só quando a gente come, a gente não está pensando, estou comendo vitamina C agora, zinco, né, uma proteína. Então, ver a alimentação com outro olhar, como uma forma maior de se ver como que esse alimento é produzido, o que ele causa no meio ambiente, o que a alimentação é culturalmente, como ela é representada. Afinal de contas, tudo gira em torno de alguma coisa que tem alimentação, né? Quando vai uma visita na sua casa, você pergunta se ela quer uma água, se ela quer um cafezinho, né? Quando você vai comemorar, sempre tem algum alimento no meio, né? Então, é dessa forma que a gente está querendo divulgar o guia. O guia está aqui, eu trouxe o guia para as pessoas verem.
ele já está chegando, ele vai chegar nas unidades básicas, ele vai chegar nas escolas, então ele vai ser utilizado por vários atores sociais que vão poder divulgar esse guia de uma forma lúdica, se é para as crianças. Então é muito importante. Ele dá uma diretriz. Ele dá uma diretriz. O guia, como o próprio nome diz, ele é um guia. Ele não está dizendo para você faça isso, faça aquilo. Ele está orientando você na tomada de decisão na hora de você compor suas refeições. Então você tem que saber para você poder tomar decisão. Então esse é o guia, esse é o papel do guia. Ele é uma ferramenta de educação alimentar e nutricional. Então, ele foi considerado mundialmente como o melhor guia que a gente tem na atualidade. Então, acho que eu fico muito orgulhosa da gente ter esse guia aqui disponível para a gente poder trabalhar com a educação alimentar e nutricional. Com certeza. Aqui no programa de hoje, a gente separou umas dicas também, os 10 passos para uma alimentação saudável, que estão presentes aí no guia, não é, Rita? Estão presentes no guia. Vamos ver então o primeiro passo para uma alimentação saudável, segundo esse guia de referência internacional? Nosso primeiro passo, então, vamos ver aí, vai aparecer na tela para a gente. Nosso primeiro passo, olha lá, fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Exatamente, os alimentos in natura são os alimentos frescos, né? Que são naturais, como as frutas, legumes, verduras, os grãos, os tubérculos. E os minimamente processados são aqueles que sofreram pequenas alterações no processo para a gente poder comer. Por exemplo, o leite, né? Que é pasteurizado, o queijo, o iogurte, o próprio pão, que é feito com o trigo. Então, quando a gente faz desses alimentos a base da nossa alimentação, isso é muito importante. Com certeza. Anota aí, gente, os 10 passos para uma alimentação saudável, segundo o guia, então. Vamos para o nosso próximo passo, 2. Use óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Não precisamos falar muita coisa. Não é nada de novo. É usar mesmo quando for fazer as receitas e preparar, ter um bom senso na hora de colocar. Não carregar nesses temperos que são o excesso do sal, gordura e açúcar é o que provoca inúmeras doenças. Com certeza. Nossa terceira dica, então, limitar o consumo de alimentos processados. Isso. A gente está atenta para o limite de alguns alimentos processados. Então, por exemplo, temos, comer muito pão em excesso, né? É bem isso daí mesmo. Vamos ver o nosso quarto passo, então? Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Qual que é a diferença, Rita? Então, o alimento processado, ele tem pequena intervenção para ele existir, assim, como eu falei, o leite, o iogurte. O iogurte é um leite fermentado, Sim. né? Você não perde a característica fundamental do alimento. Os ultraprocessados são os alimentos que sofreram um processo muito grande para preparar. Então, por exemplo, o macarrão instantâneo, ele sofreu um processo, ele é processado, ele é frito antes, ele tem um processo que faz com que ele cozinhe rápido, então ele não é nada natural. Outros alimentos ultraprocessados são os alimentos que a gente compra já prontos, congelados, que para conservar eles por muito tempo, eles são adicionados de alguns elementos químicos. Então, o que são os mais perigosos hoje para a população, principalmente na questão do sobrepeso e a obesidade. É o alto consumo desses alimentos, porque eles são fáceis de preparar, é rápido, eles têm um sabor muito bom, porque é acrescido de muita gordura, muito sal e muito açúcar, e normalmente eles costumam ser mais baratos também. Com certeza. Então, gente, a preferência sempre é o alimento in natura, é o melhor para o nosso corpo. E lembrando que tem alguns alimentos ultraprocessados, por exemplo, que contêm muito mais do que a gente deveria comer, por exemplo, de sódio num dia. Em um pacotinho, por exemplo, de batata ondulada, a gente tem muito mais do que deveria comer de sódio num dia inteiro. Em uma refeição, fora todo o resto, né? Exatamente. Se você pegar, por exemplo, um achocolatado de caixinha,
um suco de caixinha e um refrigerante, eles são exatamente iguais, só muda o sabor. Eles contêm muito açúcar, então praticamente chega a ser 30 gramas, 20, varia entre 22 a 33 gramas de açúcar. Então é muito açúcar para uma pessoa que às vezes toma um achocolatado de manhã, na hora do almoço toma uma latinha de suco, à noite toma um refrigerante. Então, ao longo do dia, ao longo de um mês, ela consome uma quantidade muito grande de açúcar. Com certeza. Vamos para o nosso, então, nossa quinta dica, então. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre, com possível, com companhia. Companhia é tão importante assim, Rita? É muito importante, Thiago. A gente procurar, se no trabalho, comer com os colegas de trabalho, em casa, com os familiares. O comer sozinho, normalmente a pessoa nem presta atenção no prato que ela está comendo. Ela come rapidamente. E assim, em ambientes apropriados, o quê? Ambientes onde não tenha muito barulho, né? Onde você não se disperse do fato de comer. É importante essa questão de a regularidade, procurar sempre comer mais ou menos no mesmo horário, fazer o almoço sempre no mesmo horário, a janta e o café da manhã. Isso também é importante. Então, isso é uma questão que o guia aborda e que eu acho muito legal. Aqui mesmo na secretaria você vê que as pessoas saem tudo mais ou menos o grupinho junto para almoçar, né? Então, acho que isso é legal, porque é um momento também de você conversar, de você descontrair. Relaxar um pouquinho e fazer, do trabalho, né? fazer a refeição um momento de relaxamento. E às vezes você come sozinho, você come rápido, ou para fazer outra coisa, ou para voltar correndo para o trabalho. Com Ou para fazer outra coisa, ou comer em frente à televisão, ou comer acessando o Facebook, tudo isso não é recomendado. Então, gente, tá aí a dica da Rita. Pega um momento da sua alimentação, um momento para você aproveitar, se concentrar, conversar com os amigos e relaxar também. Para você que não está entendendo o que a gente está falando, começou a assistir a Rede São Paulo Saudável agora, a gente está falando dos 10 passos para uma alimentação saudável. A gente está no quinto, a gente vai para o sexto agora. Preste atenção aí e anote esses 10 passos para você ter uma alimentação com muito mais saúde. Nosso sexto passo, então. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Isso. Procurar comprar, por exemplo, feiras livres, sacolões, são mercadões, né? São lugares onde a gente tem uma grande oferta desses alimentos in natura ou minimamente processados, que é o queijo, por exemplo. Se você vai numa feira livre, você tem ainda um pouco de alimentos processados, tem banquinha que vende queijo, que vende a manteiga, mas a grande quantidade é de alimentos in natura. Já quando você vai, por exemplo, num mercadinho de bairro, você pode prestar atenção e ver nas gôndolas os alimentos mais ricos em gorduras e açúcar e sal, eles ficam muito chamando a atenção, tanto até das crianças. Esses salgadinhos, balas, chocolates, eles ficam numa altura que qualquer criança tem acesso para pegar e pôr no carrinho. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa jogada desses supermercados grandes, né? E até mercadinhos de bairro também. Então, a feira livre é onde a gente vai encontrar o maior número de alimentos frescos e naturais. Então, a gente tem também que prestar atenção nessa questão de onde comprar a nossa comida, né? Você até ressaltou a questão do mercadão, né, Rita? É tão legal que a gente tem um mercadão aqui na cidade de São Paulo. É um momento de você também passear com sua família, com seus amigos, aproveitar um marco histórico aqui da cidade de São Paulo e fazer as compras, né? E fazer as compras. E a gente tem mercadões em outros bairros também. Tem não só mercadão no centro. Na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Oeste. São mercados muito legais, eles têm até um preço até que é acessível. Temos os sacolões, né? Sim. E temos hoje também as feiras orgânicas, que ela está começando a crescer na cidade de São Paulo. A gente está fazendo uma luta muito grande para que isso venha, para que todo mundo possa comprar alimentos mais saudáveis,
Também, se você entrar no site da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Empreendedorismo, vai ter lá a lista dos locais onde tem as feiras orgânicas. Eu acho que isso é muito legal também. Que legal. Vamos continuar então nossos 10 passos para uma alimentação saudável? Nosso 7º passo é desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Então, porque o que muitas pessoas reclamam em relação a fazer uma comida mais elaborada, mais saudável, é porque ninguém tem tempo, né? Ou porque não sabe cozinhar. Então, hoje em dia não tem desculpa, né? Até pelo celular a gente consegue acessar uma receita, qualquer receita. Eu, quando eu quero fazer uma coisa diferente, eu vou e acesso a internet. Ou então, livros de receita, ou trocar receita com os colegas, né? Até mudar, assim, uma comida que não é da sua cultura, fazer para experimentar. Então, esse compartilhamento é muito importante. E hoje a gente tem também programa de televisão, né? Um monte aí, dando um monte de receita aí. Então, não tem desculpa. Todo mundo um dia pode conseguir pilotar um fogão facilmente, né? E vira um momento de diversão também, né, Vira, Rita? A pessoa vira. conversa, faz a receita. Até em família, ensinar as crianças a fazer receitas mais básicas que não vão no fogo. Por exemplo, uma salada de fruta junto com as crianças. Sim. Isso faz com que elas tomem gosto até para comer a comida. Isso é uma prática muito bacana de fazer em casa. Com certeza. Vamos para o nosso 8º passo, então? Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Exatamente o que eu falei no outro passo. A gente reclama muito que não tem tempo, principalmente as mulheres que trabalham, né? Elas saem de manhã cedo e chegam às vezes tarde da noite e não tem esse tempo disponível. A gente tem que, então, dar valor a isso, dar valor a fazer a comida. Por quê? Porque o que a gente vai gastar de tempo, a gente vai economizar para a nossa saúde. Com absoluta certeza. Você pode colocar no papel e esperar um tempo que você vai ver que é verdade o que eu estou falando. Então, dentro do nosso cronograma de trabalho, tirar um tempo e disponibilizar para se organizar para fazer a comida. Ou já deixar alguma salada pronta na geladeira, alguns alimentos. O arroz, feijão é uma coisa que não é difícil de fazer. E quando chegar em casa só faz a parte da mistura, que é mais... E procura fazer misturas rápidas, de fácil cozimento, evita fritura, né? Então, acho que é importante a gente... E assim, e fazer com que todo mundo da família também tenha o seu dia de cozinhar. Não sobrecarrega ninguém, isso não é um papel que é só da mulher, então isso pode ser compartilhado com a avó, com o marido, com os filhos mais velhos que já podem cozinhar. Então, isso é muito importante, planejar junto com a família, talvez o cardápio da semana, ir ao supermercado, aos mercados e comprar. Isso fica mais fácil, facilita, e isso é um investimento para a nossa saúde. Ótimo, ótima dica aí da Rita. A gente continua com os nossos 10 passos para uma alimentação saudável. O nosso 8º, então, vai aparecer aí na tela para a gente dar uma olhada. O nosso 8º passo para uma alimentação saudável. Já o 9º, já? Já estamos acabando já. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Isso é importante, né? Isso é muito importante. E a gente tem bastante, né, na cidade de São Paulo, tem lugares que fazem a refeição na hora, que são... Mesmo os restaurantes que são, a maioria são os restaurantes que são por quilo, né, Tiago? Então, você tem grande variedade, preferi esses do que os fast foods, que são as lanchonetes, né? Que são aqueles que a gente pede até por número, né? Sim. Então, vamos evitar esses números. Vamos para o nosso 10º e último passo para uma alimentação saudável: ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentações veiculadas em comerciais. Explica para a gente um pouquinho isso aqui. Explico. Exatamente. O grande problema são os comerciais em relação aos alimentos. Muito mais nos alimentos que são destinados às crianças. É o que a gente mais vê.
Então, são propagandas enganosas, porque a indústria ela quer vender. Então, ela se utiliza de heróis, né, que as crianças gostam, e colocam isso para vender. Então, a gente vê muito iogurtes, a gente vê cereais matinais, a gente vê achocolatados dizendo que aquilo lá é bom para a saúde. Então, antes da gente comprar ou alguns produtos para emagrecer, alguns chás milagrosos, né? A gente tem que ler o rótulo, a gente tem que ver exatamente o que a gente está comprando. Não se iludir, não. Vamos ser espertos. Tem muita informação no ar e a gente pode ter uma informação mais correta antes de comprar esses alimentos, esses produtos, né, alimentícios. Gente, reforçando, nós estamos ao vivo para todas as unidades de saúde aqui da cidade de São Paulo. Eu vou repassar os nossos contatos para você anotar aí, sempre que você estiver na unidade de saúde e estiver assistindo a Rede São Paulo Saudável, você pode participar da nossa programação, não necessariamente aqui no Nutrição em Ação, mas outros programas. Vamos começar pelo nosso e-mail então? É o tvdasaude@gmail.com. Manda sua pergunta, seu comentário, sua sugestão, a gente vai ficar muito feliz em receber a sua participação. Se você não quiser mandar um e-mail, não tem acesso à internet fácil aí na unidade de saúde, você pode também ligar pra gente, a cobrar de graça, no 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. E a Gabriela, lá da unidade Jardim, UBS Jardim das Laranjeiras, que fica em São Mateus, Zona Leste, ela é a Gabriela Alves. Ela mandou uma pergunta pra gente, Rita. A gente falou lá no começo do programa que o tema desse ano, do Dia Mundial da Alimentação, é voltado lá pro pessoal rural, até como é pensar essa alimentação até chegar na nossa casa. E ela pergunta, por que dizem que é melhor comer os alimentos orgânicos se eles são mais caros? Então, os alimentos orgânicos, eles são mais caros por algum motivo, né? São os alimentos que não se usa nenhum pesticida, nenhum defensivo agrícola na sua produção. Então, eles crescem menos, existe às vezes alguma perda dessa produção, porque não usa nada, é só planta, a terra é boa, então às vezes são atacados por algum bichinho e tal, e acaba sendo desprezado. Por isso encarece um pouco mais o custo dele. Mas ele é um alimento que não tem nenhum veneno nele. Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente usa muito agrotóxico ainda no Brasil na produção agrícola. E isso saiu agora há pouco tempo, há uns 2 meses atrás, um parecer do Instituto Nacional do Câncer falando sobre os perigos que esses agrotóxicos causam na nossa saúde. Então, a gente procurar se alimentar com alimentos orgânicos seria o ideal. Hoje está sendo feito uma grande luta para que esses alimentos sejam mais baratos e que a população tenha mais acesso a esse tipo de alimentação. Tem os alimentos agroecológicos, eles não são orgânicos, mas eles usam os agrotóxicos nos níveis que são recomendados. O que acontece é que as pessoas acabam usando muito mais do que é recomendado. Também são alimentos bons, são alguns comprados da agricultura familiar, que são esses microempreendedores que ficam em torno da cidade de São Paulo. Então, isso é muito importante também. É bom a gente conhecer também, né, Rita, a origem dos nossos produtos, como a gente falou, né? Com absoluta certeza. É muito importante a gente saber a origem dos alimentos, de onde ele vem, né? Ainda os orgânicos estão com preço alto, mas quem puder disponibilizar também é um investimento, né? É muito melhor você pagar um pouquinho mais caro para um legume, uma verdura, do que ter que comprar um remédio. Com certeza. A gente pensa nisso. Vamos tratar da saúde, não da doença, né? Gente, aqui no Nutrição em Ação a gente aprende sobre muitos temas. Eu, inclusive, já aprendi muito com a Rita. Eu lembro de uma dica que ela me deu, por exemplo,
que, por exemplo, a gente tem que tomar da preferência um suco natural, nunca de caixinha nem um pó. Se a gente não consegue fazer um suco natural, dê preferência à água. É uma dica que ela me deu e isso eu levo para minha vida. Falando sobre isso, Rita, o Roberto Martins, da UBS Parque Bristol, que fica no Ipiranga, ele quer saber, tomar líquido durante as refeições faz mal? Não, Roberto, mal não faz. Mas, por exemplo, você acaba competindo o alimento com o líquido, né? Tudo vai para um lugar só. Então, se você tem o hábito de se alimentar com líquido, não tem problema. Agora, se você não tem, é melhor esperar um pouquinho para comer. Não é que isso vai fazer um grande mal. Normalmente, quem tem algum problema de gastrite, algum problema já no estômago, a gente pede para evitar isso. Porque você acaba diluindo. Você Por exemplo, se você pegar um pão, faça essa experiência. Pega um pão e põe num copo d'água, você vai ver que ele estufa. Então, você acaba, o espaço para o alimento se acomodar no estômago acaba ficando meio pequeno. Mas não é que faz mal. Mas dê preferência sempre ou água ou suco natural. Nunca de caixinha e nem de pozinho. Não. Gente, infelizmente o nosso Nutrição em Ação tá acabando. Rita, gostaria de agradecer sempre a sua presença toda quarta-feira aqui com a gente. Eu é que agradeço poder falar um pouquinho da nossa experiência para as pessoas, né? Com certeza. Gente, se você perdeu esse programa, quer rever alguma questão, você pode acessar o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/RedeSP-Saudável. Lá você encontra todos os programas Nutrição em Ação ao vivo, os outros programas ao vivo da Rede São Paulo Saudável, também os programas gravados, tudo lá você encontra. Campanhas, reportagens, tudo pra gente ter uma vida com muito mais saúde. Então acesse lá youtube.com/RedeSP-Saudável. Reforço também o nosso canal de comunicação, que é o nosso e-mail, o tvdasaude@gmail.com. Você pode mandar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, fique à vontade para mandar aí, faça a sua participação, que a gente vai ficar muito feliz em receber o seu e-mail, tvdasaude@gmail.com. Gente, o Nutrição em Ação fica por aqui. A gente volta na próxima quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde, ao vivo, para todas as unidades de saúde. Que você tenha uma excelente semana e feliz Dia Mundial da Alimentação para todos nós. Tchau, tchau.